No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente vai falar sobre o trabalho análogo à escravidão. A gente vai entender como a terceirização é porta de entrada para o trabalho análogo à escravidão. O Brasil bateu recorde de resgates no trabalho análogo à escravidão ultimamente. Para a procuradora do MPT, ouvida pelo portal da CUT, e dirigentes da CUT também, a terceirização facilita o trabalho escravo, mas tem outros fatores responsáveis também por essa forma de precarização. Acompanhe agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, então o Brasil bateu o recorde no número de trabalhadores e trabalhadoras resgatados do trabalho análogo à escravidão no ano passado. Foram 3.190, sendo a grande maioria no setor agrícola. Por detrás desse número existe o lado perverso que envolve a terceirização. A cada 10 trabalhadores resgatados, 9 são terceirizados. Além do descaso de empresários, o Congresso Nacional, decisões judiciais, a falta de políticas públicas de Estado mais efetivas, aliada a esses fatores, a pandemia da Covid-19, que aprofundou a crise econômica, também foi responsável pelo aumento do número do trabalho análogo à escravidão. A análise de que esses fatores são os principais responsáveis, entre tantos outros, pelo trabalho dessa forma, ainda persistir no país, é da Vice-Coordenadora Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONAET, a CONAET, a comissão do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Ela é a procuradora do trabalho Tatiana Bivar Simonetti, que foi ouvida pelo Jornal da CUT. Desde que a terceirização do trabalho foi aprovada na nefasta reforma trabalhista de 2017, lá no governo de Michel Temer, que cada vez mais empresas terceirizam a mão de obra contratada sem os devidos cuidados que exige a legislação, cuidados exigidos pela legislação. Segundo a procuradora, a empresa que terceiriza tem responsabilidade legal pelos seus terceirizados, por sua cadeia de fornecedores, é ela que deve traçar os limites de qual atividade é possível terceirizar. Aí ela diz, só que a interpretação social de que qualquer atividade agora pode ser terceirizada, existe isso. E como se não houvesse requisitos legais, então a empresa que terceiriza, na verdade, deixa de fazer diligências para verificar se suas prestadoras de serviço têm capacidade econômica, se estão cumprindo com os direitos trabalhistas. Ela completa essa forma de trabalho flexibilizada, a terceirização, impulsiona uma irresponsabilidade nessa cadeia de fornecimento ou se criar uma falsa sensação de que agora se pode terceirizar todos os trabalhos prestados. O secretário de Relações de Trabalho da CUT Nacional, Sérgio Ricardo Antiqueira, atribuiu exatamente à terceirização a maior responsabilidade pelo crescente número de trabalhadores submetidos a situações análogas à escravidão. E por isso, para ele, é preciso regulamentar a emenda constitucional número 81, que trata do tema. O Sérgio diz o seguinte, há 10 anos, os resgates se concentravam no setor da construção civil. Agora, a maioria se encontra na agricultura. Mas nós temos no Congresso Nacional as bancadas do boi, da Bíblia e da bala, que nem se interessam pela regulamentação dessa emenda constitucional que expropria terras urbanas ou rurais de quem escraviza. Ao contrário, essas bancadas incentivam a retirada de direitos trabalhistas. A secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT Nacional, a Jandira Uehara, ressalta que apesar dos sindicatos fazerem o trabalho de denúncia de trabalho análogo à escravidão, essa é uma questão que precisa de medidas efetivas de controle do Estado, principalmente em relação à auditoria do trabalho. Ela diz, hoje há um déficit ainda nos quadros da auditoria fiscal, o que impacta, por exemplo, na fiscalização do trabalho escravo, no cumprimento da legislação trabalhista e no combate às piores formas de trabalho infantil. Um outro ponto, ela diz, são as sanções, as multas e indenizações às pessoas resgatadas, que deveriam ser muito maiores para coibir a prática e, além disso, uma maior divulgação da lista suja para os consumidores, para a população, a sociedade, ter a real noção das empresas que se utilizam desse tipo de trabalho, o análogo à escravidão. A vice-coordenadora do CONAET, a procuradora, diz que, no entanto, ela avalia que ela fala que, no entanto, o aumento dos resgates tem sido possível graças a um esforço concentrado de vários órgãos sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego, com as parcerias do Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho. No ano passado, a gente conversou com o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Já no início do governo Lula, no ano passado, a gente percebeu que aumentaram
né, as ações de fiscalização e, consequentemente, os resgates de trabalhos análogos à escravidão, assim, em nível exponencial. O que não acontecia antes, durante os governos de Temer e Bolsonaro, começou a ter andamento no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, até o próprio Luiz Marinho, ano passado, disse que são necessárias políticas a serem implementadas, e o governo está trabalhando nisso, para poder erradicar de vez o trabalho análogo à escravidão. Então ele disse ano passado em entrevista, que está inclusive disponível no YouTube, né, da CUT Brasil, que o que se fez a partir do governo Lula foi dar condições para que essas equipes de fiscais, né, para fiscalizar o trabalho análogo à escravidão e as denúncias que eram feitas, o trabalho foi, essas equipes foram incentivadas, houve um incentivo ao trabalho dessas equipes. A Tatiana, voltando aqui agora, né, a vice-coordenadora do CONAET, fala que foram deflagradas várias operações simultâneas em vários estados ao mesmo tempo para justamente diligenciar acerca de denúncias sobre trabalho análogo à escravidão. Ela diz ainda que sobre a legislação, né, do combate ao trabalho, ela diz sobre a legislação do combate ao trabalho escravo, ela é suficiente para punir os responsáveis e é elogiada em organismos internacionais. Para ela, o grande desafio que se põe agora para esses órgãos que compõem o grupo móvel que está atuando no combate ao trabalho escravo é estruturar a sua atuação, melhorar o nível de prova para que essa condenação seja uniforme e em todas as instâncias judiciais. A gente também ouviu o secretário de Relações do Trabalho da CUT, né, como eu disse agora há pouco, o Sérgio Antiqueira. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal tem dificultado punições em relação à terceirização, o que, segundo ele, isso acaba favorecendo as empresas que burlam as leis trabalhistas. O Antiqueira disse o seguinte: temos visto alguns casos em que o Supremo tem revertido decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e também do Tribunal Superior do Trabalho em relação à terceirização, e isso acaba favorecendo empresas, principalmente do agronegócio, justamente por conta do governo Temer, que produziu a reforma trabalhista e que Bolsonaro acabou piorando. Um outro fator que a gente disse no começo agora e vale a gente citar, né, é a pandemia, apontada como causa do aumento do trabalho análogo à escravidão pela procuradora do MPT. O período pós-pandêmico também afetou. Ela disse o seguinte: houve um revés muito grande na educação formal. Ela fala justamente sobre isso, né? Sobre o tema educação. O que fez com que as pessoas que entraram no mercado de trabalho não tivessem qualificação. E isso faz com que essas pessoas sejam naturalmente exploradas por não terem consciência dos seus direitos. E aí ela diz que os fatores são múltiplos, mas a educação, na verdade, a formação profissional, a própria formação da pessoa acaba tornando essa pessoa, essa trabalhadora mais vulnerável às condições precárias de trabalho, inclusive ao trabalho análogo à escravidão. As lutas da CUT nesse sentido envolvem ações como a redução da idade mínima para o trabalho e a defesa da aprendizagem profissional, porque é a única política pública em vigor para a qualificação, profissionalização e inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, principalmente aqueles em situações de vulnerabilidade, para que possam ter uma entrada digna no mercado de trabalho depois de concluir os estudos, com melhores chances de transformar a própria vida e transformar, por consequência, a sociedade. No Congresso, a gente falou agora sobre as bancadas da bala, do boi e da Bíblia, né? Mas no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, tem projetos que estão tramitando sobre esse tema. Um deles é o PL 5970 de 2019, que é do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Além dele, o 1678 de 2021, dos senadores Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Esses dois projetos propõem a regulamentação do artigo 243 da Constituição Federal sobre a expropriação das propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravizado. Trocando em miúdos, o que acontece, a expropriação é assim: o Estado toma as terras, toma a propriedade daqueles que praticam o trabalho análogo à escravidão, de que permitem que ou de que incentivem, ou enfim, né, de que mantenham pessoas em trabalho análogo à escravidão. Ainda o projeto de lei 861 de 2023, que é do deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará, que propõe a alteração da lei 6.019, que é lá de 74, para determinar que, em caso de terceirização, a contratante seja responsável por impedir que trabalhadores sejam submetidos a condições análogas à escravidão. E o projeto
de Lei 4.371 de 2019, também do senador Randolfo Rodrigues, que torna crime hediondo a conduta de redução de alguém à condição análoga à de escravidão, mediante submissão de trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, inclusive de retenção de documentos, que é o que acontece muito. Os empregadores, esses que praticam essa forma de trabalho, né, que exploram as pessoas com trabalho análogo à escravidão, acabam retendo os documentos das pessoas, elas ficam sem condições nem financeiras e nem sociais, porque não têm os documentos, de deixar o local. Ou seja, é tornar essas pessoas escravizadas, torná-las reféns de verdade. Bom, o Jornal da CUT fica por... Aliás, só um detalhe, para você denunciar, quem souber ou quem tiver informação sobre condições análogas à escravidão, qualquer pessoa pode relatar casos assim por meio do sistema IP ou do Disque 100. O IP é um portal ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que recebe e encaminha denúncias exclusivas de crime de redução ao trabalho análogo à escravidão. E o Disque 100 é voltado a quaisquer violações dos direitos humanos e gerido também pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!